Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 37 do dia 26 de outubro de 2020. Esta atividade foi planejada em conjunto com a professora Anne. Ok? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Muito bem, esse aqui é o texto da nossa aula, né? Vamos ver aqui. Caneta funcionando certinho. Vamos lá. Grandezas e razões. Para que possamos dar prosseguimento aos nossos conhecimentos de matemática, precisamos primeiramente pensar em algumas palavras, tá? Então a gente vai aumentar nosso vocabulário. Por que é importante a gente aumentar nosso vocabulário, gente? Tá? Aliás, o que é vocabulário, né? Vocabulário é o número de palavras que a gente conhece em uma determinada língua. Por exemplo, a nossa língua mãe aqui no Brasil é o português. Então desde pequeno a gente vai ampliando o nosso vocabulário, né? E a gente aprende a falar uma língua à medida que a gente conhece um determinado número de palavras que permite que a gente se comunique naquela língua, né? Então, basicamente, a gente vive a vida inteira, mesmo falando uma língua desde pequeno, às vezes a gente não conhece todas as palavras que existem nessa língua, né? Porque é um número incontável de palavras, né? Mas é sempre importante a gente saber um pouco mais de palavras porque isso facilita a comunicação. Quer ver? Veja só. Observe o mundo ao nosso redor. O mundo é matemático. Ele é feito de matemática. Todas as coisas ao nosso redor têm características que podem ser medidas ou contadas. Então, o mundo ao nosso redor tem quantidades que podem ser medidas ou podem ser contadas. Tudo que pode ser medido ou contado nós chamamos de grandezas, certo? Grandezas. Então, assim, ó, em vez de falar a frase inteira, tudo que pode ser medido ou contado, a gente vai falar simplesmente uma palavra, grandeza. Então, em vez de eu falar tudo que pode ser medido ou contado, tudo que pode ser medido ou contado, tudo que pode ser medido ou contado, isso cansa a gente falar tudo isso. Em vez de falar a frase inteira, eu vou falar grandeza, tá? Então, grandeza, tudo que pode ser medido ou contado. Ou seja, qualquer coisa relacionada à quantidade, certo? Vamos continuar aqui então. Alguns exemplos de grandeza. Distância. Distância é algo que pode ser medido ou contado? Sim, então uma grandeza. Peso é algo que pode ser medido ou contado? Sim, então uma grandeza. Velocidade, iluminação, altura e aceleração são também grandezas, porque podem ser medidas ou podem ser contadas, tá? Então, exemplos de grandeza: distância, peso, velocidade, iluminação, altura, aceleração. Existem outras coisas que também podem ser grandezas, já que podem ser contadas. Por exemplo, qualquer coisa: quantidade de copo, quantidade de fios de cabelo, quantidade de farinha de trigo em uma massa de bolo e assim por diante, ok? Então, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. E o que não é grandeza? O que não pode ser medido ou contado? Por exemplo, sentimentos, né? Olha só, é impossível contar ou medir quanto uma pessoa ama ou sente amizade por outra. Não tem como contar, não tem como medir isso, certo? Então, sentimentos não são grandezas, tá? Existem outros exemplos de coisas que não são grandezas, né? E esses exemplos eles são de ideias que são mais abstratas, que existem mais, que não existem no físico, né? Sentimentos é uma coisa que não existe no físico, assim, né? Então essas coisas abstratas elas não são grandezas, tá certo? Muito bem. Então agora a gente vai para a segunda parte da nossa videoaula, tá? Até agora a gente falou o que são grandezas, tá? Já ficou bem claro que grandeza é qualquer coisa que pode ser medida ou contada. E agora, quando a gente pega
duas ou mais grandezas e a gente compara essas grandezas, o que é essa grandeza aqui tem a ver com essa aqui? A gente dá um novo nome. Quando eu faço essa comparação, eu estou fazendo uma razão, certo? Vamos ver o que é razão, então. O que são razões? Na matemática, a razão é o fenômeno de comparação entre duas grandezas. Este fenômeno nós representamos com frações, tá? Então, sempre que você fizer uma razão na matemática, você vai trabalhar com frações, tá? Tem gente que confunde razão com fração. A razão é você comparar. Aí você compara o teu resultado a uma fração, certo? No final das contas, as coisas acabam na prática sendo a mesma, né? Mas vamos lá. Vamos ver o exemplo. Imagine, né, por exemplo, garrafas de suco concentrado, ok? Suco de morango, de laranja, de limão, ok? Imagine que nessas garrafas existam instruções para fazer refrescos. Nessas instruções se dizem o seguinte: para cada um copo de suco, adicione 5 copos de água. Muito bem. Vamos analisar essas instruções então. Observe que ali existem duas coisas que podem ser contadas, ou seja, duas grandezas. A primeira grandeza qual que é? Copos de suco. E a segunda é o quê? Copos de água. Certo? Existe também uma comparação entre essas duas grandezas. Olha só, um copo de suco para 5 copos de água. Eu estou comparando. A cada um copo de suco eu tenho 5 copos de água. Eu estou fazendo essa comparação. Então, quando eu estou fazendo essa comparação, eu tenho o quê? Eu tenho uma razão. Ok? Muito bem, vamos lá. Nós podemos resumir dizendo que, neste caso, a nossa razão é de 1 para 5. Tá? Então, se eu tenho um copo de suco, vou abreviar aqui, 1C, um copo de suco, para 5 copos de água, eu tenho aqui a minha razão, certo? Um copo de suco para 5 copos de água. Em vez de eu falar essa frase toda, eu posso simplesmente resumir falando assim: 1 para 5. Qual é a razão? Razão de 1 para 5, ok? Muito bem. E se eu quiser representar numa fração, eu posso simplesmente fazer assim, ó, 1 para 5, ok? Muito bem. A razão é 1/5. Vamos representá-la com uma tabela. Se eu tiver um copo de suco, eu vou ter 5 de água. E se eu tiver 2 copos de suco, eu vou ter 10 copos de água. Porque para o primeiro copo de suco eu tenho 5 de água, para o segundo eu tenho 5 de água. Se eu tiver 3 copos de suco, eu tenho 15. Se eu tiver 4, eu tenho 20 e assim por diante. E o que vem a ser isso, né? Se você parar para pensar. Por exemplo, se eu tiver aqui 5 copos de suco, tá? Eu vou ter quantos copos de água? 25, tá? Por quê? Ele sempre mantém a mesma razão. É sempre 1 para 5, 1 para 5. Então, se eu tenho 5 copos de suco, imagina 5 copos de suco aqui, tá? Esse copo de suco, eu tenho 5 copos de água. Este copo de suco, eu tenho 5 copos de água. Este copo de suco, tenho 5 copos de água. Este, 5. Este, 5. E assim termina. Certo? No final eu tenho 5 copos de suco e eu vou ter 25 copos de água. Ok? Ele sempre mantém 1 para 5, 1 para 5, 1 para 5. Continuando aqui então. Para fazer qualquer quantidade de refresco, basta apenas aumentar ou diminuir ambas as grandezas de maneira proporcional. Esta palavra aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre ela na próxima atividade, atividade 39, tá? Mas por enquanto a gente vai começar a ver ela aqui agora. Guarde essa palavra, pois veremos mais para frente. Basicamente, o que significa proporcional? Significa
que a razão sempre se mantém e ela sempre é constante. As quantidades de suco e de água mudam, mas a razão entre elas sempre será 1/5. Olha só, as quantidades aqui, ó, elas estão mudando. Primeiro eu tenho 1 copo de suco, 2 copos de suco, 3 copos de suco e assim por diante. Só que a razão ela é sempre a mesma. Ó. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer um desenho aqui que vai ficar legal. Vamos pensar que é um suco de uva, por exemplo, tá? Um suco de uva. Tá. Esse suco de uva, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 copos de quê? De água, certo? Vou fazer aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou copiar. Não tá legal isso aqui. Vou fazer diferente. Vou fazer o copo de água. Vamos fazer o copo de água aqui, tá? Muito bem. Agora, eu vou copiar aqui. Certo? Então, olha só. Para este copo de suco ali, para este copo de suco em roxo ali, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 copos de água. Correto? Muito bem. Muito bem. Vamos colocar assim, ó. Suco. Vamos colocar azul. Água. Certo? Então eu tenho 1 copo de suco, eu vou ter 5 copos de água. Essa é a minha razão. 1 para 5. E se eu tiver 2 copos de suco? E se eu tiver 3 copos de suco? Certo? Vamos ver. Aqui nesse desenho todo, quantos copos de suco eu vou ter? Tá? Eu vou ter, então, só um pouquinho. Eu vou ter, então, 1 copo de suco. Vou ter 2 copos de suco. Eu vou ter 3 copos de suco. Perceba que para cada copo de suco realmente eu tenho 5 de água. Tá? Então vamos lá. Vamos contar quantos copos de água eu vou ter aqui. Vamos ver se vai dar 15 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, certo? Perceba que a razão ela continuou a mesma sempre, mas a quantidade de copos de suco e de água mudou. Quando isso acontece, significa que as quantidades, as grandezas são proporcionais. Tá certo, gente? Muito bem. E todas essas frações são equivalentes, que mantêm a proporção de 1 copo de suco. Cada 1 copo de suco existem 5 copos de água, ok? Gente, os exercícios são esses aqui. Esta é a última videoaula que a gente vai fazer sem os formulários do Google, tá? A partir da próxima atividade 38 e 39, já temos ali os formulários do Google, tá? E basicamente era isso aqui, tá? Os exercícios são para treinar um pouquinho a ideia de razão, né? Vamos fazer esse primeiro aqui rapidinho. Em um tanque de combustível há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine as razões da medida do álcool para a gasolina. Tem quantos litros de álcool? 5. Tem quantos litros de gasolina? 30. A razão é essa aqui? Ainda não. Você precisa simplificar, tá? Para você descobrir qual que é a razão. Eu posso simplificar aqui por 5. Então eu vou ter 1/6, tá? A razão do álcool para a gasolina é de 1 litro de álcool para 6 litros de gasolina, certo? Da gasolina para a mistura dos dois, vocês vão fazer a mistura dos dois, né? No caso a mistura que está no tanque e assim por diante, né? Muito bem. Gente, sempre que lida com frações, lembrando sempre uma coisa que eu falo.
sempre que lidamos com frações, a gente precisa simplificar. Ainda mais quando a gente está falando de razão. Se você fala de razão, para você descobrir a razão, não basta você deixar aqui no 5/30. Você não pode deixar assim, porque isso aqui não é razão. Isso aqui é uma quantidade proporcional à razão. Você precisa simplificar para descobrir o que é a razão. Tá certo? Muito bem. Então, pessoal, basicamente era isso. Obrigado pela atenção. Se cuidem, usem máscara, lavem bastante as mãos, saiam de casa apenas se extremamente necessário, ok? Um abraço e até a próxima.